Oi, você acessou esse vídeo, né? Você clicou. Pelo título você deve estar vendo que a gente vai revisar a matéria que eu, especialmente, né, tive durante o ano inteiro. Seja em atividades extracurriculares, seja no curso regular. E a gente vai começar pelo começo. De fato, nenhuma dessas áreas do conhecimento que nós desenvolvemos durante o ano seria possível sem antes existirmos. Portanto, é muito importante o estudo da biologia. Começa a primeira aula, vou colocar um em algarismo romano ali em cima. Tá, mas por onde vamos começar? Vamos começar falando de ovos. Ovos. Ovos normais tem gemas. E algumas eventuais sujeiras também. Obviamente isso não é um ovo, isso é uma célula. O desenho assemelha-se a um ovo, mas somente em células eucariontes, com exceção das hemácias adultas, mamíferos. Enfim, isso é uma célula eucarionte. Por que eucarionte? Porque ela tem esse núcleo bem definidinho, muito bem encapsulado. Como se escreve eucarionte? Assim, ó. Tudo junto. Eucarionte. Se não tivéssemos uma célula bonitinha desse jeito, a gente teria uma célula mais ou menos assim. Tô pegando uma célula alongada, típica das bactérias, dos bacilos, né? Isso aqui é procarionte. Oh meu Deus, você não fez nada, você não fez a gema, você não fez um núcleo muito bem definido. Porque não tem, é tudo assim. Esse é o material genético de organismos procariontes, de células procariontes, tudo espalhado. O nosso é assim. Tá, vamos revisar. A gente não vai estudar esse carinho. Vamos revisar as partes das células. A gente tem essas sujeiras. A gema, a gente pode interpretar como uma sujeira também. A gente tem tudo isso, que são as nossas famigeradas organelas. O núcleo é uma organela razoavelmente grande. Bom, elas não estão simplesmente numa bexiga murcha, que é a célula. Elas têm que estar em algum fluido. E, obviamente, tem um nome para ele, que é citoplasma. Citoplasma. Bom, se não houvesse algo acomodando este fluido, ele vazaria. Então, nós temos uma membrana, algo que sustenta este fluido, que nesse caso é a membrana plasmática. Essas são as estruturas básicas. Como o núcleo é uma organela muito importante, a gente dá um nome especial. Com o nome núcleo. É basicamente isso. Algumas células têm coisas a mais, coisas a menos, mas isso não importa neste momento. Porque a gente vai estudar agora o núcleo. Porque é por causa desse carinha aqui que você funciona direitinho. Então a gente vai pegar o núcleo e vamos ampliar aqui na lousa. Tentar apagar a lousa rapidamente. Vamos olhar muito de pertinho no núcleo. Esse desenho é um pouco demorado, mas enfim, nós temos uma estrutura interior ao núcleo que é bem assim mesmo. Isso pode parecer com o próprio núcleo, mas não é. Está dentro dele. Eu já vou desenhar o contorno do núcleo. Isso aqui darei o nome de... Na verdade, a ciência dá o nome de nucleolo. Nucleolo. É, isso. Nucleolo. Concentra aqui. Bom, para que serve o nucleolo? Ele faz as proteínas de forma indireta. Na verdade, ele ajuda na fabricação
ele produz ribossomos. Vamos colocar ribossomos. Já vou explicar mais adiante o que é um ribossomo. E a gente tem um emaranhado aqui também, né? A gente tem outra coisa. O que é isso? Isso chama-se cromatina. Cromatina é o que de fato estoca, o que de fato guarda o seu material genético. Explicarei mais adiante do que se trata, com mais profundidade. Ora, isso não está no nada, isso está imerso em algo que chama-se cariolinfa. Cariolinfa. Guarde, cario. Que é um fluido, retendo-me a dizer fluido, que está contido no núcleo e tem umas coisinhas a mais, água, minerais, nucleotídeos. Bom, obviamente esse fluido, assim como numa célula, precisa ser retido com uma coisinha chamada carioteca. Observe. Que ela tem diversos poros. Isso aqui é um poro. É um buraquinho. Para que servem os poros? Bom, serve para passagem de substâncias. O núcleo, obviamente, precisa receber substâncias e também enviar substâncias, né? Isso é intuitivo. Ó, se é uma coisa tão central, tão importante, ele precisa dessa função também. Mas não é só disso que constitui o núcleo. Ele tem umas perninhas a mais. Ele tem umas rugosidades extras. Rugosidades da idade, ele tomou muito sol, o que aconteceu? Não. Ele simplesmente está envolto em uma coisa. Se isso chama-se carioteca... Ah, esqueci de escrever o nome, ó. Isso é a carioteca. Assim como isso daqui, ó. Porém, isto tudo tem um nome especial. O envoltório inteiro, a carioteca também pode ser chamada de envelope nuclear. O envoltório como um todo chama-se retículo endoplasmático rugoso. De fato, tem várias rugas. Ele envolve, como não tem muita separação entre o que é carioteca e o que é retículo endoplasmático rugoso, eles são contínuos, né? Tem algumas propriedades interessantes da carioteca, assim como do retículo endoplasmático rugoso, né? Do HER. A gente, na verdade, não é coisas tão finas assim, são coisas... É uma dupla membrana, não é uma simples membrana, não é uma parte só, são duas mais grudadinhas assim, uma dupla membrana, tá dobrada assim, não dobrada de... assim, também, mas deu pra entender. Duas camadas. Como ela é feita de lipídios, gordura e proteína. É uma membrana, é uma dupla membrana lipoproteica. Não vou dar meu trabalho de escrever lipoproteica. Bom, mas ainda não está completo. Eu citei os ribossomos. Eu citei. Onde estão eles? Aqui. Ribossomos são esses pontinhos que deviam ser pontinhos, mas por
causa da minha habilidade viraram traços. Mas eles estão em todo o percurso, em toda a extensão do retículo endoplasmático rugoso, né? Não toda, literalmente, mas estão lá na extensão. Isso é o ribossomo. Oh meu Deus, você não explicou nem para que serve o hair, nem para que serve o ribossomo. Bom, para sintetizar, para fabricar, de fato, diretamente proteínas. Ambos atuam nessa parte. Obviamente, o retículo endoplasmático rugoso, ele sustenta, pelo menos por uma parte da vida, os ribossomos, né? Então, ambos atuam na síntese de proteínas que são extremamente importantes. Bom, está muito bem explicado o núcleo, menos esta parte. A cromatina. Todos nós aprendemos, espero, na escola que o que armazena de fato as informações não é uma coisa chamada cromatina. É o DNA, é o ácido desoxirribonucleico. Ou RNA, depende do ser vivo do qual você está falando. Então por que escrevi cromatina? Que raios é cromatina? Bom, dar-me o luxo de apagar tudo isso para explicar com mais virtuosidade, eu acho. Com mais liberdade, de fato. O que é cromatina? Vamos aqui. Cromatina. Cromatina armazena informações. Tá, mas o DNA armazena. O que é o DNA? O DNA é essa famigerada dupla hélice, ao menos nos seres humanos, né? Eu posso afirmar que nos seres humanos é assim. Se eu não me engano, todo DNA é assim, mas não tem assim a minha informação, isso foi apenas um destaque. Mas isso é o DNA que nós aprendemos na escola normalmente, né? Cheio de tracinhos assim, né? Que tá CG aqui, TA, AT, GC, né? Várias coisas assim, nucleotídeos. Tá. Mas o que isso tem a ver com cromatina? A gente pega isso. Bom, o DNA é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Se ele fosse ficar sozinho, ele ia ficar muito embaraçado, ele ia ficar muito confuso. Não ia estar nada compacto. Então, para condensar, para compactar, para comprimir, o DNA a gente enrola. Enrola? Como assim enrola? A gente pega umas proteínas, que são essas bolotinhas aqui, né? Que, se vistos mais tridimensionalmente, são uns pequenos cilindros, e a gente pega e faz isso com o DNA. Enrola nas proteínas. Assim fica muito mais condensado. E a isso damos o nome de cromatina. Tá. Mas isso ainda não trata tudo do núcleo. Bom, outra função do núcleo, não lembro se havia mencionado, é a hereditariedade. Hereditariedade. Enfim, que é o ato de passar suas informações genéticas para próximos indivíduos ou para próximas células. Células, vocês bem sabem, dividem-se. Indivíduos, vocês bem sabem, multiplicam-se. Então, nós temos essa outra função também. Mas a cromatina ainda não serve a esse propósito. Onde eu posso dividir isso? Não dá. Vamos enrolar mais, porque aí fica mais fácil o transporte. É simples, é lógico. A gente pega e enrola mais. Imagina que isso, se você vê de longe, é um filme. Então você enrola mais, até ficar assim. Ficou assim. Tá, mas ainda tá muito comprido, é muito DNA. Então o que você faz? Você pega isso, você trata como se fosse um fio e enrola mais. Até ficar
E você vai enrolando, 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 até ficar uma coisa muito densa. Uma coisa muito densa. Que a gente chama de cromossomo. Você certamente já escutou essa palavra na sua vida. O cromossomo. Ele é como se fosse a carta. Você quer enviar informações, você manda a carta para uma pessoa. Hoje em dia é um e-mail. Então isso é um cromossomo. É quando você pega toda essa informação do seu corpo, da sua célula, você enrola, 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 bota numa carta. Pra quê? Pra você poder simplesmente enviar. Bom, mas o meu material genético está contido nesse cromossomo. Eu não completei a palavra. Meu material genético. Se eu enviar para alguém, eu vou perder esse material genético. Então o que eu faço? Eu faço uma cópia, eu duplico. Então, isso aqui, depois de um tempo, fica assim. Isso aqui é um centrômetro, tá? Essa bolota aqui, que não ficou muito bem desenhada, é um centrômero. Não, centrômetro. Calma aí. Rápido. Centrômero. Não tem T. Centrômero. Né? Então você tem essa famosa imagem no cromossomo assim. Aqui está o centrômero. É para isso que serve, para unir essas duas partes. Isso continua sendo o centrômero. Mas agora você tem duas partes, elas estão duplicadas. Cada uma dessas partes chamar-se-á cromátide. Um cromátide. Antes era um cromossomo, era único, era especial. Agora tem um gêmeo, um irmão siamês está grudado a ele. Chama-se cromátide. Agora tem as cópias, tem todo o material para fazer isso. Bom, vamos deixar de lado o processo da divisão celular, porque isso cabe a outra aula. Vamos estudar o cromossomo em si. Agora isso de fato é um cromossomo. Ele está preparadíssimo para a divisão celular. Preparadíssimo para ser dividido e repartido com alguém. Uma próxima célula. Então, nós estudamos ciência, nós estudamos biologia. Estudar, caracterizar, é atribuir tipos, é agrupar. Como nós podemos estudar, caracterizar os cromossomos? Nós podemos estudar o tipo, formato, o tamanho, várias atribuições. E nós podemos atribuir, com essas informações em mãos, atribuir um tipo, um cariótipo. Cário, você pode muito bem deduzir, está relacionado a um núcleo, né? Um cariótipo. Indivíduos, vou escrever aqui, cariótipo. Indivíduos de uma mesma espécie têm o mesmo cariótipo. Nós podemos também contar quantos cromossomos há. 1, 2, 3, 4. Por exemplo, um ser humano saudável, como você muito bem sabe, um ser humano pertencente à maioria do grupo humano, tem 46 cromossomos. Para você ser humano, você deve ter o mesmo cariótipo. Para você ser um pato, você deve ter o mesmo cariótipo de um pato. Você deve ter o mesmo número de cromossomos. Você deve ter o mesmo tipo de cromossomos, o mesmo tamanho, o mesmo formato. É isso. Isso pode levantar algumas dúvidas quanto a pessoas com síndrome de Down, mas isso não cabe a essa discussão agora. Ok, mas eu vou dar-me o luxo de apagar isto para uma explicação melhor.
tem cromossomo. Ficou péssimo. Vou fazer com traços, bem mais fácil. Uau! Isso é um cromossomo. A gente pode, baseado neste cromossomo e em seus coleguinhas, determinar o cariótipo de uma espécie, de um indivíduo. Também, nós podemos ver se um indivíduo é diplópode, indivíduo diplópode, ou um indivíduo aplópode, com H, por favor, aplópode. O que isso significa? Meu Deus, quantas palavras novas. Indivíduo diplópode. Ele não tem um carinha desse só. Ele tem dois. Então, vamos desenhar. Antes da duplicação, vamos desenhar. A gente tem perna longa, perna curta. A gente tem dois de cada. Pares. Como? São pares. São pares. A gente pega... Tem uns mais dobrados assim, ó. Também formatos diferentes, né? Mas sempre em pares. Um é cedido por seu pai e outro é cedido pela sua mãe. Então, este foi cedido pelo seu pai, este pela... Opa, não é assim o símbolo. Né? São pares. Mas, se são pares, precisam ter um nome também. Nós gostamos de classificar tudo. Então, a gente dá o nome de cada um desses de pares homólogos. São pares homólogos. Isso é um par homólogo, isso é outro par homólogo. Indivíduos diplópodes têm seus cromossomos organizados em pares homólogos. Os seres humanos, portanto, têm 23 pares homólogos. Você multiplica por 2, você obtém os 46 cromossomos de um humano pertencente à maioria. Mas e os aplópodes? Bom, eles só têm um. Eles têm um desse. Só tem um. Então, não vamos dar luxo de classificar cada cromossomo. É um cromossomo. Então, como funciona a duplicação? Bom, é muito simples. Fica... Dupliquei este. Vou duplicar este. Aqui acontece o dobro. Tô passando muito tempo desenhando. Enfim, você duplica. Bom, essa foi a primeira aula. Tá? De biologia. Na próxima aula nós aprenderemos sobre divisão celular, mitose, meiose, todo esse negócio, câncer, talvez. Então foi isso, nós aprendemos sobre cromossomo, cromatina, estrutura do núcleo, de certa forma revisamos a célula, tudo isso. É incrível, tchau!